Olá pessoal, aqui é André Costa, estou fazendo esse vídeo para compartilhar com cada um de vocês algumas das nossas preocupações com esse momento que vive o Brasil. Quando a gente fala em Brasil, evidentemente eu estou pensando aqui não só na economia, mas nas inter-relações existentes entre economia, sistema judiciário ou segurança jurídica, economia e saúde, política, economia, saúde e sistema judiciário. Enfim, não existe nenhum setor da nossa sociedade que esteja estanque ou imune a outro, né? Há uma influência de correlações entre todas elas. Para que a gente veja um Brasil, uma nação como a brasileira prosperar, a gente precisa de justiça. E para obter justiça, essa justiça ela é social, ela é econômica, ela é judiciária. A justiça não é só um termo genérico ou um valor digamos assim, transcendental. Ela tem que ser efetivada e praticada na prática, no dia a dia. Ela tem que estar presente no nosso cotidiano. E quando a gente fala em justiça, a gente não pode esquecer do STF e de como disruptivo tem sido o STF nos últimos anos do Brasil. A mais alta corte do nosso sistema judiciário, infelizmente, não é uma corte formada por grandes jurisconsultos, por juízes de carreira, né, que coroaram em suas carreiras chegando à Suprema Corte. Não. É interessante a gente observar que a mais alta corte do sistema judiciário brasileiro, ela é uma corte política, formada por pessoas politicamente indicadas. Essa é uma anomalia do nosso processo. Nós sabemos que, por exemplo, o Senado deveria, né, fazer a filtragem daqueles que chegam à Suprema Corte, mas a gente sabe que, infelizmente, nesse mundo da política, a política prevalece sobre os valores mais importantes, né, que deveriam ser mais importantes na construção de um STF. Então, hoje a gente tem 11 ministros, que nós conhecemos pelos nomes, dada a notoriedade que cada um deles adquiriu ao longo desses últimos anos, da publicidade que eles buscam constantemente, e a gente observa que poucos são aqueles que, de fato, apresentam capacidade de jurisconsultos respeitáveis, o que é algo para a gente lamentar. A instituição é importante, mas a indicação política daqueles que lá chegam afetou muito a qualidade da Suprema Corte brasileira. E eu queria trazer para vocês aqui, como pano de fundo, algumas das decisões aí recentes tomadas pelo STF e também algumas características para a gente lembrar e memorizar quem são os ministros, né, do STF. O Brasil Paralelo fez um documentário bacana falando sobre os 11 Supremos. Vale a pena assistir, recomendo. E faz uma análise, né, de quem são os 11 ministros. Na época ainda tinha o Celso de Mello, que já se aposentou, mas é assim um documentário fantástico, os 11 ministros do Brasil Paralelo. E eu fiz uma pesquisa rápida aqui estou aqui com outro computador aqui aberto, para a gente parar para pensar um pouco sobre que ministros são esses, né, que corte é essa, que decisões ela tem tomado ao longo dos últimos anos, né, e por que ela está tão disfuncional, por que ela é tão disruptiva, ou por que o STF hoje talvez seja o órgão, né, a entidade, a instituição governamental que mais gera insegurança no Brasil, que mais coloca em risco a própria segurança jurídica da nação e a própria democracia, porque se nós não temos justiça, a democracia também é colocada em xeque. Vou dar um exemplo aqui, olha só, matéria do Correio Brasiliense, de algumas semanas atrás, deixa eu ver aqui, perdão, final do ano passado, postado pela Agência Estado, em outubro do ano passado, falando sobre Gilmar Mendes, ministro da Suprema Corte. Gilmar Mendes sobre o caso André do Rep, Festival de Erros, Equívocos e Omissões. Lembrando que Gilmar Mendes deu um habeas corpus a André do Rep, um integrante do PCC, líder do PCC, que estava preso, e ele soltou esse cara por questões assim, por questiúnculos, digamos assim, processuais. O cara é líder do PCC, e assim que o cara obteve o habeas corpus, ele desapareceu. Gilmar Mendes liberando André do Rep. Aqui tem uma outra informação interessante, né, sobre as figuras que compõem a nossa Suprema Corte. E talvez a gente se esqueça disso com o tempo. Mas é bom a gente recordar e viver. Isso saiu no Jus Brasil.
um artigo grande de 10 anos atrás. Barroso, o advogado que garantiu a liberdade de Cesare Battisti. Para quem não lembra, Barroso, Luiz Roberto Barroso, ministro da Suprema Corte Brasileira, era advogado de Cesare Battisti, aquele terrorista que foi acolhido pelo governo federal e que era acusado de atos terroristas na Itália, do assassinato de algumas pessoas, e tinha como seu advogado de defesa Luiz Roberto Barroso. Sim, ele, defensor de um terrorista, comprovadamente terrorista na Itália, e que depois de extraditado foi condenado lá. Mas esse é um dos nossos ministros da Suprema Corte. Outro caso interessante, mais uma vez aqui envolvendo a figura de Gilmar Mendes, diz respeito, isso já agora em março de 2021, né, diz respeito à soltura de uma mula do tráfico de drogas que foi presa com 188 quilos de cocaína. 188 quilos de cocaína. Matéria do dia 2 de março de 2021, isso também foi repercutir em vários jornais e vários meios de comunicação. E de acordo com o STF, na pessoa do senhor Gilmar Mendes, esses 188 quilos de cocaína que o homem preso estava transportando não configuravam materialidade criminal. Portanto, ele foi solto, foi liberado. É interessante a gente, né, observar quão flácidos são as decisões de alguns ministros do STF quando a temática envolve criminosos. Outra coisa que nos chocou tremendamente foram as decisões de Fachin durante a pandemia, quando ele proibiu que a polícia do Rio de Janeiro executasse missões de combate ao crime nos morros durante a pandemia. Imaginem como ficaram as pessoas que moram nessas comunidades e favelas do Rio de Janeiro, totalmente à mercê dos bandidos e criminosos. Decisão de Fachin, mais um ministro do STF. E também a gente não pode esquecer que Fachin foi uma escolha ideológica da Dilma Rousseff, evidentemente, porque, como eu falei, são pessoas escolhidas politicamente. Por que ideológica? Porque a gente sabe, isso é notório, público e notório, as fortes relações de Fachin com o movimento do Sem Terra, o MST. A gente tem aí na internet vários vídeos dele falando sobre o MST, defendendo o MST, e aqui a gente tem um artigo que saiu no Infomoney, do dia 14 de maio de 2015, que fala sobre isso, né? Fachin, escolhido pela presidente Dilma, como membro do STF, tem o direito de pensar o que pensa, mas a sociedade quer clareza sobre suas posições em relação, por exemplo, à propriedade privada e ao MST. E o artigo é longo aqui, um artigo interessante da Infomoney, falando da sua forte relação com o movimento MST, movimento que a gente sabe que executava, né, até pouco tempo atrás, ações de invasão, de destruição, até de assassinatos, de violência contra proprietários de terras rurais, enfim, empresas que investem no campo, atos realmente de terror. E o MST é admirado por essa figura, Fachin, que compõe o nosso STF. Uma matéria de 2012 que saiu no terra.com tem como título o seguinte: ex-advogado de Dirceu, Dias Toffoli, abre sessão desta terça-feira no STF. Sim, José Dirceu, que foi preso, né, por conta do mensalão, tinha como advogado, né, Dias Toffoli, que alguns anos depois se tornaria ministro do STF. Toffoli, que foi advogado do PT. Então percebam o DNA da nossa Suprema Corte, né? O DNA da nossa Corte Suprema. Há um artigo no Jus Brasil, esse aqui é um artigo também de 11 anos atrás, interessante, ele faz uma análise que já, ela, por incrível que pareça, ela ainda é aplicável aos dias de hoje, tá? À medida em que ela faz a seguinte análise, esse artigo de Antônio Pessoa Cardoso, né? Ele faz um arrazoado sobre as funções do STF, enfim, como ele é formado, blá, blá, blá. E ele faz uma análise interessante dizendo que, olha, na nossa corte, poucos dos ministros do STF são de fato juízes, ou foram juízes de carreira. Alguns nem sequer passaram nas provas ou nos concursos para juiz de primeira instância.
E aí ele fala, vem do setor da advocacia geral, advocacia convencional, alguns de outras áreas, né, de atuação, mas poucos são os juízes, né? Então é interessante a gente observar que a formação da nossa corte, né, ela esbarra nesse problema também, porque quando você tem pessoas que nem sequer juízes foram, né, não tiveram essa experimentação, a gente corre mais riscos de vermos aí decisões bastante duvidosas, né? Se há uma preocupação com a questão ética, moral, princípios e valores, há também uma questão de preocupação com a obediência ao processo legal, à ritualística do cargo, ao conhecimento de fato, né, notório, né, sobre os regimentos, os atos regimentais, o andamento processual, as peças. É por isso que a gente tem visto aí decisões absurdas do STF quando, por exemplo, é feito um pedido e o STF decide sobre aquele pedido e mais outras coisas que não estão no pedido, né? Quando você vê, por exemplo, a questão do embargo declaratório, que foi aqui no caso agora da anulação das condenações do Lula pelo Fachin, né? Aquela peça através da qual o Fachin se utilizou para anular as condenações, ela não era aplicável àquela decisão dele. Né? Então a gente vê que até erros processuais são básicos, né? São cometidos por esses senhores. Né? Uma outra coisa interessante, né, são as decisões contrárias às decisões do legislativo. Então eu vou citar uma aqui que depois eu vou engatar um outro vídeo, que fala sobre o voto impresso, né, ou a impressão do voto na urna eletrônica. Essa aqui eu peguei, por exemplo, no UOL, tá? Peguei aqui no UOL, é antiga, tá? Porque isso aqui é de 2000 e... Aliás, ela aconteceu em 2015, essa coluna aqui que eu tô lendo, ela é recente, ela é de setembro de 2020, né? Em que os ministros do STF consideravam o voto impresso como retrocesso e diziam, né, nas suas argumentações, que o voto impresso é inconstitucional, quando na verdade a gente sabe que a Casa Legislativa, né, o Congresso Nacional, votou e aprovou o voto impresso como forma de tornar o processo eleitoral auditável. O que é o voto impresso? Eu já vou fazer aqui uma antecipação do próximo vídeo. O voto impresso não significa que o eleitor vai pegar um papel e sair com ele. Não. O voto impresso é a impressão do voto eletrônico que cai automaticamente numa urna fechada e o eleitor não tem nenhum contato físico com o papel. Ele apenas visualiza que aquilo que ele apertou nos botõezinhos da urna eletrônica de fato foi impresso ali na bobina e aquele voto dele cai dentro de uma urna física. Ele não tem acesso, ele não pega, ele não pode fotografar, ele não pode levar para casa. Mas o que os distintos ministros do STF dizem? Não, o voto impresso é um retrocesso, fazendo a sociedade imaginar que, na verdade, seria feita uma impressão, sairia um ticket, né, um recibo, e aí o eleitor sairia com esse recibo lá da cabine e poderia mostrar no seu curral eleitoral, no coronel ou para o traficante, né? Enfim, olha, votei como você pediu. Não, não é nada disso. Absolutamente não é nada disso. Mas são decisões que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa dos seus ministros, vem tomando, né, uma atrás da outra, sempre de maneira a não obedecer princípios constitucionais, né, a desvirtuar uma série de realidades. E a gente vai vendo que a Suprema Corte do Brasil cada vez mais se torna um ponto central, uma organização central, uma instituição central nas crises da nação. Né? A gente vê que o STF se mete em tudo e quando faz isso a gente percebe a sua incapacidade de tomar decisões coerentes ou que estejam em alinhamento com a própria lei, com a ordem, com os princípios basilares da justiça. E aí a gente vê que a gente não tem uma Suprema Corte funcionando adequadamente. Né? E essa disfuncionalidade vem prioritariamente do seu nascedor, da sua formação, que é muito ruim. Né? A indicação política, sob certos critérios, é muito falha.
Nós temos um Congresso fraco também, nós temos um Senado fraco. A gente tem a Câmara Baixa e a Câmara Alta, né? Então a Câmara Baixa seriam os deputados, né? Seria a Câmara dos Deputados. A Câmara Alta seriam os senadores. Via de regra, né? A Câmara Alta ela é formada por políticos mais experientes, enfim, mais gabaritados, mas mesmo a nossa Câmara Alta, ela padece de muitas dificuldades e um nível ainda muito baixo, né? E ela poderia ser ali o freio para evitar o ingresso de certas personalidades no STF que colocam hoje o STF nessa situação vexatória. Uma corte que não é respeitada pela população, uma corte que não traz nenhuma segurança jurídica para a nação, uma corte cujas decisões sistematicamente se tornaram políticas, uma corte cujos ministros não se manifestam mais nos autos, mas se manifestam nas redes sociais, são popstars dando entrevistas a todo momento, para quem quer que seja, opinam sobre tudo e sobre todos, não se refutam em criticar abertamente os demais poderes, fazendo críticas, inclusive, assim, bastante terríveis, né? E que deliberadamente mostram seu posicionamento político e não factual com o que está acontecendo. Então a gente observa hoje que muitas das nossas crises são advindas das posições autoritárias, inconsequentes, inconstitucionais do STF. E aí fica a questão, até que ponto nós, brasileiros que queremos uma nação que prospere, uma nação onde a economia prospere, onde as empresas possam investir, onde haja emprego, onde haja renda, onde haja mais justiça social, até que ponto isso vai ser possível ou não, né, com um STF tão disfuncional como o que temos. Fica a questão, ficam as ponderações e que cada um de nós reflita sobre esse tema. Um abraço a todos, até mais.